No vídeo passado, nós conversamos primeiro sobre a grande coincidência de Raskolnikov ter ouvido um estudante conversando sobre a velha aliena, exatamente no momento em que uma ideia estava começando a se desenvolver no espírito dele, né? Algo estava o perturbando Raskolnikov. Depois nós conversamos e ficamos sabendo um pouco sobre a triste vida de Lisavieta, né? Sofrendo nas mãos dela, a pobre muito cordata, muito sorridente, muito quietinha em tudo, sofrendo também ao ser usadas, ou ser usada por, por homens. A gente não sabe exatamente o que aconteceu, mas fica aí uma daquelas histórias que a gente só tem que imaginar o resto. Mais ou menos, se você lembrar, como a história da menina bêbada, lembra? De 16 anos, que Raskolnikov encontra num banco e vê que ela foi abusada. Aquilo ali tem todo um drama ali que poderia ser um romance inteiro e simplesmente aquilo fica em aberto, né? Ficam umas reticências ali e nós só podemos imaginar, né? Isso dá uma sensação de robustez a essa realidade do crime e castigo, né? Dizendo que tem mais coisas fora do que o narrador está focando. Parênteses aqui, isso acontece, por exemplo, com os contos da vida como ela é, do grande Nelson Rodrigues, né? Você tem lá o Desenrolar, são contos deliciosos de ler, mas fica várias linhas de existência, digamos assim, de enredo por se terminar. E aí você fica pensando, puxa, nossa, o que vai acontecer com esta mulher quando ela descobrir isso, né? E assim por diante. Aqui no canal eu tenho talvez uns 30, 40 desses contos gravados. Não faço tanto comentário, eu simplesmente leio. Então, minha dica é muito mais a leitura da vida como ela é, do que você assistir os vídeos, mas fique à vontade para assistir os vídeos. Eu só gravo vídeo porque eles me causam um grande prazer a leitura desses contos, né? Última conexão que eu gostaria de fazer antes da gente começar a leitura: existe um filme de um diretor grego, talvez, chamado Costa Gavras, eu acho que é Gavras, eu sempre me confundo. É Paraíso a Oeste, se eu não estou enganado. E ele tem exatamente essa dinâmica, é sobre um imigrante clandestino, e conforme ele vai passando pela vida das pessoas, você vai vendo que essas pessoas elas teriam toda uma continuidade, né, do enredo da vida dessas pessoas, mas o filme simplesmente nos mostra, às vezes numa cena de 1 minuto, simplesmente nos mostra alguém passando e a gente tem que ficar imaginando o restante. Um ótimo filme para se pensar sobre isso. Ok? Bom, nós voltemos à nossa leitura. Antes disso, não se esqueça de se inscrever no canal, eu sempre peço isso, porque às vezes a gente vê ali nos dados que mais da metade das pessoas que assistem o vídeo não são inscritos e nos ajuda. Às vezes é só apertar um botão aí, mesma coisa que indicar para alguém, ajuda que nós possamos nos dedicar mais ainda a esse tipo de projeto aqui, né? Aí continuemos, né? O jovem estudante que estava falando sobre Lisavieta termina falando o seguinte: ela é morena, igualzinha a um soldado travestido, mas saiba que de monstro não tem nada. Um rosto e uns olhos bondosos, muito mesmo. Uma prova, ela alegra muita gente. Perceba o que está atrás aqui, aquilo que eu já conversei com você, né? Ela não é bonita. Ela não seria nem aceitável. O que o estudante aqui está elogiando? Elogiando que ela é muito bondosa, ou seja, ela é cordata em tudo. E ela agrada muita gente, né? Tanto é que ela aparece grávida frequentemente. Tão quietinha, dócil, calada, cordata, cordata com tudo. E o sorriso chega a ser até bem bonito. E ela também é do seu agrado, não? Sorriu o oficial. Pela esquisitice dela.
Escute o que vou lhe dizer. Eu mataria e saquearia aquela velha maldita, e lhe garanto que sem nenhum remorso, acrescentou o estudante com fervor. E aí eu lhe pergunto, como que a gente não vai concordar com o Raskolnikov de pensar que isso daqui não é uma mera coincidência, mas um serviço de forças ocultas, né? O oficial voltou a gargalhar, mas Raskolnikov estremeceu. Como aquilo era estranho. Para o pessoal para o pessoal assinante do clube, eu vou propor essa pergunta. Não é uma pergunta muito reflexiva, mas é importante para que a gente reveja alguns aspectos do enredo. E a pergunta é essa: por que Raskolnikov estremeceu ao ouvir isso, sendo que o oficial, ao ouvir a mesma coisa, gargalhou, né? Ouviu o quê? O estudante falando o seguinte: lhe garanto que sem remorso eu mataria esta velha, né? Permita, eu quero lhe fazer uma pergunta, excitou-se o estudante. É claro que eu estava brincando, mas preste atenção. Por um lado é uma velhota tola, absurda, insignificante, má, doente, que não é útil a ninguém. E ao contrário, prejudica a todos, que não sabe para que vive e amanhã morre de morte natural. Está entendendo? Está entendendo? Estou entendendo, e daí? Respondeu o oficial, fixando atentamente o olhar no excitado companheiro. Escute mais isso. Por outro lado, forças jovens, frescas, sucumbem em vão por falta de apoio, e isso aos milhares, e isso em toda parte, 100.000 boas ações e iniciativas que poderiam ser implementadas e reparadas com o dinheiro da velha, destinadas a um mosteiro. A gente não comentou sobre isso, mas perceba que mistura estranha, né? Essa velha é extremamente piedosa, porque ela vai deixar todos os bens dela para um mosteiro, ela é extremamente religiosa. Não, é o único modo dela continuar sendo egoísta até na morte, né? Ela quer que o dinheiro vá para um mosteiro para que se reze pela salvação da alma dela, né? E é isso que o estudante está criticando, né? Destinado a um mosteiro, centenas, talvez milhares de existências encaminhadas, dezenas de famílias salvas da miséria, da desagregação, da morte, da depravação, das doenças venéreas, e tudo isso com o dinheiro dela. Mate-a e tome-lhe o dinheiro para, com sua ajuda, dedicar-se depois a servir a toda a humanidade e a uma causa comum. O que você acha? Esse crime ínfimo não seria atenuado por milhares de boas ações? Esse é o tipo de argumento que iria agradar muito os russos que farão a revolução na Rússia daqui a algumas décadas, né, em relação ao enredo aqui, né? Nós estamos no meio do século XIX aqui, não demora muito para que a Revolução Russa aconteça, segunda década do século XX, em que se usa exatamente esse tipo de argumento, né? É um burguês, e é um burguês desgraçado, então por que não matá-lo e trazer o bem comum para todo mundo, né? E aí repara como ele explica isso. Por uma vida, milhares de vidas salvas do apodrecimento e da desagregação. Uma morte e 100 vidas em troca. Ora, isso é uma questão de aritmética. Eu até coloquei pro pessoal do clube ali no nosso questionário, né? De treino, antes das perguntas, sempre quando eu acho interessante, eu coloco ali uma citação ou uma foto, alguma coisa, né? Isso para que a nossa imaginação vá sendo treinada. Então eu acho que eu coloquei essa frase ali para vocês. Era só uma questão de aritmética, né? Aliás, o que pesa na balança comum a vida dessa velhota, tísica, tola e má, não mais que a vida de um piolho, de uma barata. E nem isso ela vale porque a velhota é nociva, ou seja, uma barata vai no máximo trazer uma doença ali, nem isso, né? Ela apoquenta a vida dos outros. Por esses dias mesmo, mordeu um dedo de Lisavieta, com raiva, por pouco não o arrancou. Mais e mais você pensa, esta velha merece morrer, né? Mais e mais a gente pensa
que por que não, né? Por que não? Repare, a resposta vai ser talvez sim, então. Então deve matar a velha. Se a gente não tiver bases muito profundas, né, contra esse argumento. Repare, nenhum tipo de argumento como, poxa, mas talvez ela seja um pouco boazinha, ou poxa, é perigoso matar essa velha. Nenhum desses tipos de argumento vai resolver realmente a questão. Porque, primeiro, sobre ela ser um pouco boazinha. Talvez não, talvez tudo que ela faça ou seja inútil ou seja nocivo. Segundo, se você está num contexto de violência, como é o contexto que eu falei para você da revolução, bom, então a partir de agora isso é permitido? Faça o que tu queres, pois é tudo da lei, não é verdade? Se você não deve nada a uma convicção profunda da sua consciência, por que não? Né? Repare, quando nós mencionamos a Alemanha nazista, excluir judeu, começou com a exclusão dos judeus num crescente, né, cada vez pior, não só é desejável, não só é permitido, como é desejável. O Estado precisa disso, percebeu? Qual que é a pergunta? Qual que é a resposta? Bom, a resposta seriam várias respostas para essa questão, mas uma delas é que o que o Gandalf fala pro Frodo, quando o Frodo diz o seguinte: olha, essa criatura desprezível que é o Gollum, por que que você não matou ele, Gandalf? O Gandalf falou o seguinte: olha, se você não tem poder para dar a vida, não tenha pressa, não seja afobado em tirá-la. Quem é você para decidir quem morre e quem vive? Ok? Então, bom, está aí a solução, né? Ah, a propósito, é a solução para a questão do aborto também, né? Bom, mas essa criança vai sofrer tanto, bom, a mãe vai sofrer, etc, etc. Se você não tem poder de gerar a vida no sentido de fazer com que a vida exista do nada, se você não consegue pegar uma pedra e fazer da pedra uma coisa viva, ou seja, se você não é Deus, não mexa com essas coisas. Simplesmente aceite. Quando a vida vem, você aceita e não tire a vida de ninguém. Isso deveria de ser uma coisa clara para Raskolnikov. E é uma coisa clara para todo mundo que está ali. Sônia, por exemplo, a gente vai ver que vai ter ela vai aparecer mais. Para Sônia isso é totalmente claro, né? É uma questão que não se coloca, né? Ah, bom, continuando, nós temos o seguinte: meu irmão, a natureza. Não, antes disso, o oficial vai responder. É claro que ela não merece viver. Olha o que o oficial fala. Mas isso é coisa para a natureza. Então ele não coloca em termos de Deus, né? Então repare esse respeito pela dignidade humana, né? Pela dignidade do homem, pela dignidade da vida de uma pessoa. Ele não se restringe somente no âmbito religioso, né? Isso fica como uma boa herança para a humanidade dos tempos em que a filosofia da igreja era a filosofia dominante, né? Isso fica por um bom tempo, até as coisas começarem a se desgastar, né? Mas ainda está ali o respeito pelo humano, né? O humano, ele pode ser o mais desprezível, mas ele tem uma coisa dentro dele que é chamada de vida, né? E perceba, o estudante vai responder. Tá ficando muito grande esse vídeo. No próximo vídeo, eu quero falar sobre o que o estudante vai responder. O estudante vai falar que a gente pode corrigir a natureza, né? Então, vamos tentar responder isso, né? Então, a natureza decidiu que ela deve viver, então a gente pode dar uma mão para a natureza. Qual é o estatuto moral